é A Montanha Mágica de Thomas Mann. Esse é um livro que eu nutro a vontade de ler já faz alguns anos. Eu tenho o hábito de me dispor a descobrir um livro, inicialmente através do final dele. Eu sempre vou para as últimas páginas e me divirto com a ideia de imaginar quais que foram os desdobramentos, qual que é a história que desembocou naquele desfecho. Para mim, a questão do spoiler não diminui em nada a experiência da leitura, do atravessar a narrativa. E foi assim que eu conheci esse livro. Eu me deparei com o final dele em uma página com um título um pouco, talvez, sensacionalista, que trazia os 10 melhores finais de livros da literatura. E a julgar por esse final, pelo final de A Montanha Mágica, o autor ou a autora da página fez uma excelente curadoria. Posteriormente, eu vi uma avaliação na internet sobre um leitor que falava sobre a experiência dele com a leitura desse livro, e era uma declaração muito apaixonada, muito entusiasmada. Enfim, eu adquiri o livro, mas ele é um calhamaço de mais de 800 páginas, então lê-lo é de fato um empreendimento, é um projeto que demanda tempo, demanda, eu diria que mesmo perseverança para não abandonar a leitura, e isso não tem nada a ver com o livro, nesse caso, com o livro ser interessante ou não, mas porque realmente, como ele é longo, é algo que está um pouco em dissonância com o ritmo agitado do cotidiano, com, enfim, as obrigações diárias e, enfim, os afazeres. Mas eis que faz alguns dias que eu terminei a leitura e eu ainda não consegui me desvincular da história, que é realmente incrível. É um livro que demanda suspiros, de fato. A partir desse contexto de como eu conheci o livro, eu fiquei pensando que era um livro para se ler antes de morrer, e eu estava certa. Bem, o livro conta a história do Hans Castorp. Ele é o personagem principal, o protagonista. E ele faz uma viagem para o sanatório Berghof. A tradução foi feita como sanatório, mas parece ser como eram denominados hospitais para cuidados de doenças respiratórias. E ele vai para esse sanatório para visitar o primo dele, o Joaquim, que está enfermo, está doente e que, portanto, está hospedado nesse sanatório já faz algum tempo. É um lugar em que os pacientes recebem cuidados especiais e levam um estilo de vida bastante particular, porque bem regrado, existe hora para fazer tudo, é um estilo de vida mais monótono, calmo, em que tudo é muito previsível. Mas, chegando ao sanatório, o Hans Castorp acaba recebendo o conselho de um dos médicos, o conselheiro Behrens, que trabalha lá, de que ele deveria passar um certo período, deveria ter uma estadia mais longa no sanatório, porque ele mesmo não ia bem de saúde. E, no fim das contas, o que era para ser uma viagem de 2, 3 semanas se torna uma viagem de simplesmente 7 anos. Durante a permanência do Hans Castorp no sanatório, ele nutre relações com diversos personagens,
alguns que já estão lá desde a sua chegada, desde o início da história, outros chegam no decorrer da história, outros que partem, seja em decorrência da morte, seja da ocorrência de uma partida, o que eles chamam de partida em falso, porque são partidas não autorizadas pelos médicos, mas partidas dadas pela negação desses pacientes de viverem uma vida distanciada do mundo real, onde eles tinham planos, onde eles têm projeto, onde eles abandonaram as suas famílias. E todos esses personagens do livro são personagens, em maior ou menor grau, muito marcantes. São personalidades muito bem construídas. Eu diria que especialmente o Sr. Settembrini, que é um humanista, é um homem já de mais idade, que toma para si a incumbência de preparar o Hans Castorp para a vida, né? Ele assume a postura de um pedagogo que vai dar conselhos, que vai advertir o Hans Castorp da sua inocência e maturidade. O Hans Castorp era um jovem adulto de 24 anos. Há também o Nafta, que é um oponente do Sr. Settembrini. Eles entretêm várias discussões de cunho filosófico, político, religioso ao longo do livro. A gente tem também a Madame Chauchat, que vem a ser a amada do Hans Castorp, também uma figura interessante, uma figura que apresentava olhos de lobo, segundo Hans Castorp, e é uma passagem que chega a lembrar em certa medida a nossa Capitu. Enfim, e é um livro que aborda inúmeros assuntos, inúmeros temas, temas universais sobre a vida, a morte, as guerras, a doença, e que, portanto, tem um caráter sociológico, tem um caráter filosófico. Mas eu diria que o tema principal que atravessa todo o livro é a passagem do tempo, é a oposição entre o tempo dos relógios, o tempo objetivo, o tempo subjetivo, o tempo como os personagens o percebem, as transformações que são provocadas por esse tempo. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu gostei tanto do livro, porque esse assunto da passagem do tempo me interessa muito. E o final é maravilhoso, realmente. É necessário dizer que esse livro foi escrito pelo Thomas Mann durante muitos anos, né? Uma quantidade de anos consoante com o tamanho da obra, com a envergadura, o valor, a genialidade dessa obra. E durante esses anos houve a Primeira Guerra Mundial. Então, o final do livro tem esse como cenário, né? E é um cenário realmente muito comovente. É um livro também bastante imagético, no sentido de que é muito fácil criar um cenário mental do entorno onde se passa a história, do Sanatório Berghof, das florestas, das colinas, das flores, do inverno. Isso porque ele é bastante descritivo. Então, embora eu recomende a leitura para todo mundo, acho que quem não gosta de descrição da literatura
possa ter uma certa dificuldade, porque todos os pormenores são narrados. Eu acho que isso enriquece bastante a ideia que a gente faz do livro. Eu tenho certeza que todos esses cenários que eu construí na minha cabeça eu vou levar para sempre comigo, nunca vou esquecer. Enfim, outra temática interessante que perpassa o livro é a temática do tédio, que é visto como um demônio das horas. Enfim, é dado a cada um de nós leitores gostarmos ou não de um livro, mas algo que pode ser dito com certeza é que é um livro memorável, realmente memorável. E eu vou ler uma passagem para os meus 0 seguidores. Na verdade, a seguidora sou eu mesma, para me lembrar dos meus livros, dos livros que eu li, da importância que a literatura tem para mim. Então, como eu já disse que o tempo é o assunto principal, vou ler uma passagem, uma citação que versa sobre esse assunto. O tempo, mas não aquele que marcam os relógios de estação, cujo ponteiro grande dá saltos bruscos, de 5 em 5 minutos, se não indicado por relógios pequeninos, cujo movimento de agulhas permanece imperceptível, ou o tempo que a relva leva para crescer, sem que nenhum olho perceba, apesar de ela fazê-lo constantemente, o que um belo dia se torna um fato inegável. O tempo como uma linha composta de um sem número de pontos em extensão. O tempo, à sua maneira silenciosa, imperceptível, secreta e contudo ativa, havia continuado a trazer consigo transformações. Bem, é isso. Apesar de ser um livro grande, não é um livro de ser lido no que tange a linguagem. Ele pode parecer intimidante à primeira vista, por se tratar, para algumas pessoas, por se tratar de um clássico da literatura mundial, mas para leitores um pouco mais experimentados, a escritura não é uma escritura complexa. Eu diria que é uma escrita bastante precisa no que ela quer alcançar, e acho que também no que ela atinge dentro de nós.